Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Bom, as experiências dos expatriados, né, que moram não só aqui nos Estados Unidos, como em outros países, eu imagino, elas diferem bastante, né? Algumas pessoas têm experiências bem positivas e né, amam morar fora do país, outras pessoas nem tanto, algumas passam por, né, perrengues, outras têm uma adaptação mais fácil. Acho que realmente é uma experiência individual, né? Depende da pessoa, das circunstâncias, da sorte, sei lá. Mas tem uma coisa que não importa o tipo de experiência, o tanto de tempo que você esteja aqui, o seu background no Brasil, não importa. Todo expatriado já pagou mico um dia. Todo mundo com quem você conversar, que mora fora do país, vai te contar pelo menos 5 situações diferentes quando eles pagaram aquele mico. Por não conhecer a cultura, ou por não falar a língua do país ainda, por, né, inúmeros motivos. Então, nesse vídeo, eu vou contar pra vocês 5 dos meus maiores micos aqui dentro dos Estados Unidos. Não, se eu fosse contar todos, esse vídeo ia ter umas 2 horas, e eu acho que eu nem lembro todos. Mas eu escolhi o que eu acho que são os micos, os mais engraçados e os que eu fiquei com mais vergonha. Quando eu morava na Disney, né, quando eu tava fazendo o meu programa de trabalho na Disney, a Disney oferece ônibus que fazem o traslado dos condomínios onde os estudantes moram para os parques. E eu tava voltando do trabalho, eu trabalhava no Magic Kingdom e geralmente os estudantes, né, os que estavam no intercâmbio, pegavam os horários mais tardes no trabalho. E o Magic Kingdom ia fechar às 3 da manhã, então eu trabalhei até tarde e tava voltando pra casa. Então essa era a última rota do ônibus, né, com o ônibus voltando pro condomínio e o ônibus ia ficar lá porque era no meio da madrugada. E o que acontece? Eu dormi dentro do ônibus. Tava tarde, eu vinha cansada, eu coloquei a minha jaqueta, cobri o rosto com a jaqueta e dormi. Quando eu acordo, que olho, não tem mais ninguém dentro do ônibus. Quando eu corro pra porta, a porta tá trancada. Está tudo escuro. O que aconteceu? O motorista não me viu, trancou, fechou a porta, deixou o ônibus estacionado, né? Que o ônibus não ia mais sair até a manhã seguinte. Foi embora. E eu fiquei lá trancada. Nisso eu não tinha celular. Eu não comprei celular nesse período que eu morei na Disney de 3 meses. E fiquei enlouquecida, né? Trancada no negócio, nas janelas de vidro, ninguém me escutava. E eu gritava, batia e pedia help, help, help. E eu já tava realmente ficando desesperada. Eu falei, eu vou ter que passar a noite nesse ônibus até alguém me encontrar de manhã. E foi quando o cara da guarita passou, não sei porquê, assim, e me ouviu. E aí chamou alguém e me tiraram de dentro do ônibus. E rindo de vergonha, uma pessoa que conseguiu ficar trancada dentro de ônibus. Isso era, sei lá, minha 2ª, 3ª semana, sabe? Assim, ainda me acostumando com tudo. Então esse eu acho que foi, né, um dos micos, assim, até mais assustadores, porque eu realmente estava ficando com medo. Quando já no meu programa de au pair, isso 1 ano depois, eu fui com as crianças na locadora de vídeos, a Blockbuster, né, no tempo que, sei lá, era o auge da Blockbuster aqui nos Estados Unidos. E chegando lá, eu tava querendo alugar aquele filme, acho que no Brasil chama Irmão Urso. E aqui o filme chama, o filme da Disney, aqui ele chama Brother Bear. E eu cheguei lá e perguntei ao cara se eles tinham o filme Brother Bear. Que se você fala inglês, você sabe que bear é urso e beer é cerveja. Então, eu tava
tava lá com duas crianças perguntando se o filme Irmão Cerveja estava disponível na locadora. E aí o cara olha pra mim, sabia o que eu queria dizer, mas ele, né, claro, teve que me zoar. E ele olhou pra mim, riu e falou assim: ai, nossa, eu não sabia, a Disney lançou uma versão alcoólica desse filme. E aí eu me toquei, né, do que eu tinha dito. E sei lá, ri também, né, porque você tem que rir, vai fazer o quê, né? E as crianças me olhando assim, essa menina é maluca, espero que ela não mate a gente. Eu acho que eu tava trabalhando na Disney também, a gente foi tomar café da manhã no IHOP. E aqui, quando você vai tomar café quando você vai fazer um pedido de café da manhã que tenha ovos, eles sempre perguntam como você gostaria, né, dos seus ovos. Se você quer mexido, frito, né, e tem maneiras de se falar, tipo, se você quer com a gema pra cima, que se chama sunny side up. E eu fiz o meu pedido e eu sempre ficava muito nervosa na hora de fazer pedido, porque no início você tem muita vergonha de falar, mesmo que você saiba, sabe? Tipo, você trava. Então sempre eu sentava e eu ficava, tipo, estudando, sabe, o prato, assim, pra ver se eu conseguia falar direitinho. Aí eu fui e fiz o meu pedido, assim, meio que apontando também, mas falei. E aí eu já fiquei aliviada, nossa, consegui, né? O pedido saiu. Aí a garçonete vira pra mim e me pergunta, né, como você gostaria dos seus ovos? Eu sempre tive muita vergonha de assumir quando eu não tava entendendo alguma coisa. Né? Porque é aquela coisa, você não quer, né, que as pessoas achem que você é burra, ou sei lá. E nesse café da manhã, muito mais, porque eu tava com um paquerinha, né, a gente tinha ido tomar café juntos. Então assim, aí eu não queria mesmo admitir que eu não tava entendendo o que a garçonete tinha me perguntado, eu não tinha entendido. E aí eu achei assim, ela deve estar perguntando se eu quero alguma coisa, então eu vou falar que sim. E, né, whatever, vai vir do jeito que vier e eu vou comer, tudo bem. Só que ela não tava perguntando se eu queria, ela tava perguntando como eu queria. Então, falar sim ou não, não combinaria, né? E aí ela, de novo, ela perguntou, how would you like your eggs? Aí eu viro pra ela e falo, yep. Que é yep, é yes, né? É meio que uma maneira, uma gíria, uma maneira de falar. Yes. E aí ela olha, aí todo mundo fica segurando o riso e ela olha pra mim e fala, nossa, nós não aprendemos ainda como fazer esse estilo de ovo. Esse estilo de ovo aqui. Me zoando também, obviamente. E aí eu, tipo, me toquei. Aí foi quando uma das pessoas na mesa, que, como eu falei, tava meu paquera, mas tinha mais pessoas também. Acho que tinha uns dois amigos. Eu nem lembro mais quem tava. Mas aí as pessoas me explicaram devagar. Não, ela tá perguntando assim, se você quer o seu ovo mexido. Assim, eu... Vergonha master. Eu queria entrar embaixo da mesa e não sair mais de lá. Mas, né, a gente supera. Eu estava na Disney e os que trabalhavam na Disney, que eram aqui dos Estados Unidos, que estavam no college program, né, e a gente estava os estrangeiros eram do International College Program, mas os americanos que estavam lá fazendo a mesma coisa que a gente, às vezes iam de carro, então eles tinham o carro deles lá na Disney e não ficavam pegando, né, ter que pegar o busão pra ir e voltar do trabalho pro condomínio. E aí, vários deles davam carona, chamavam, né, os estrangeiros também, eu quem não tinha carro e todo mundo de carona. E eu tinha um amigo que trabalhava comigo no Piratas do Caribe, americano, que às vezes me dava carona, e ele sempre oferecia e eu sempre aceitava e tudo bem. Aí nesse dia eu queria perguntar se ele ia me dar, né, se ele poderia me dar carona, porque às vezes os nossos horários não batiam, ou ele podia não estar indo pro condomínio, né, de volta pra casa, não sei. E eu fui perguntar. E, né, em inglês, carona é ride, né, tipo, então, pra eu perguntar pra ele se ele poderia me dar uma carona, seria, can you give me a ride? Mas em vez de falar isso, porque o meu inglês ainda não era bom o suficiente, eu falei, can you ride me? E ride, como vocês sabem, né, em inglês, até em português, uma mesma palavra pode ter vários significados. E ride também é montar, tipo ride a horse, né, tipo montar um cavalo. Só que esse montar pode ter uma conotação completamente sexual, ainda mais se você falar me monta, você pode me montar.
Que foi exatamente o que eu falei pra ele. E aí ele, tipo, arregalou assim os olhos, sabe? Começou a rir. Eu não tava entendendo por que ele tava rindo. Pra mim, eu tinha falado uma coisa completamente correta. Tipo. E aí foi que ele foi me explicar, gente, vermelho, assim, as bochechas vermelhas, assim, tentando me explicar por que o que eu tinha falado pra ele era inapropriado e muito engraçado, né? Tipo, ainda mais vindo, sei lá, de uma... Se eu tivesse falado isso pra uma amiga, talvez, assim, não teria sido tão engraçado. Mas o fato de eu ter falado isso pra um cara, pra um homem, né? Tipo, realmente ficou muito engraçado. O mico de todos os micos eu tava na Disney também. E eu estava sentada esperando pra assistir o show da Bela e a Fera. Nem sei se tem mais. Mas na época tinha o que acho que chama de Disney, hoje chama Disney Studios, né? Mas na época chamava MGM. E eu estava, né, tinha um showzinho lá do Bela e a Fera e a gente tá todo mundo sentado esperando o show começar. Quando eu escuto a palavra e, gente, a propósito, se tiver criança assistindo aí, tirem eles da sala, porque essa parte é apenas para maiores de 18 anos. Eu escutei a palavra boner. E eu não sabia o que era, não tinha a mínima ideia do que era, muito menos que tinha qualquer, né, que era uma palavra, não feia, mas sei lá, uma palavra, uma gíria que tinha a ver com sexo, né? Não era nenhuma conotação sexual, mas um significado, tipo, sexual. E eu não sabia, então eu falei bem alto. What's a boner? Isso de novo, no meio da plateia de um show infantil, num lugar cheio de criança. Todo mundo virou e olhou pra mim. E aí os meus amigos e amigas que estavam comigo, sabe? Tinha um que tava até vendo assim, já que eu cuspiu a água, porque foi muito mico. E pra quem não sabe, boner é gíria para ereção. Então quando eu perguntei isso, eu não tinha a mínima ideia. Mas você imagina, se você é um americano e você tá lá sentado com sua filhinha de 3, 4 anos de idade e tem lá uma estrangeira maluca perguntando bem alto o que é uma ereção. Ninguém merece. Quando eu descobri, eu não sei o que eu queria, acho que eu queria me desmanchar numa ameba, tipo, porque não tinha como superar, tinha que rir, né? Eu ficava com muita vergonha na hora que acontecia, mas depois tinha que rir, vai fazer o quê? Todo mundo passa por isso. E essas foram só as 5 das situações mais constrangedoras, os micos assim mais engraçados e constrangedores, mas tem várias outras situações, tipo de comprar o sabão errado. Eu não sabia que tinha um sabão específico pro lava-louças, então eu comprei um sabão normal, um detergente normal. Então eu liguei o lava-louça e saí de casa, e quando eu voltei, tava a casa alagada, cheio de sabão. Lá assim, vai eu ter que ligar pra, né, tipo, pra segurança do condomínio. Nossa, muita vergonha. E outra vez também, que eu trabalhava na Disney, eu tava na torre de comando do Piratas do Caribe e o brinquedo deu uma pane, né? Tipo, o brinquedo parou de funcionar. E a gente tinha sido treinado pra situações como aquela. Obviamente, a gente tinha treinado pra ter que fazer pra evacuar as pessoas de dentro da atração e tudo mais. Mas era aquela coisa, meu treinamento foi na minha primeira semana nos Estados Unidos. O meu inglês era muito ruim, então eu meio que, sabe, só concordava com tudo que estava sendo dito, mas não estava entendendo tudo. Então, quando aconteceu aquilo comigo na torre de comando, eu não sabia o que fazer. Eu comecei a chorar. Tipo, no meio da emergência, eu chorando, ligando pro meu gerente pra ir me acudir, porque eu não sabia o que fazer. E a atração cheia de gente, né? Os barquinhos lá do Piratas do Caribe, lotado de gente. E eu tendo um colapso nervoso na torre de comando. Enfim, várias situações de me perder, de não saber o que falar, de errar de produto. Mas, como eu disse, todo mundo passa por isso. E hoje em dia eu acho muito divertido relembrar histórias assim. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você mora fora também, conta aqui pra gente nos comentários algum mico que você tenha passado. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal se você ainda não tiver feito isso. Um grande beijo!